Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de setembro, nós celebramos a memória do grande bispo e doutor da Igreja, São João Crisóstomo, o chamado Boca de Ouro, porque foi grande pregador da palavra de Deus, anunciador do Evangelho, porque se destacou imensamente a comentar as Sagradas Escrituras, especialmente as cartas do apóstolo São Paulo, e nos deixou um grande e precioso tesouro. Ele também foi presbítero na cidade de Antioquia e depois bispo em Constantinopla, justamente naqueles anos que se seguiram ao segundo grande concílio ecumênico da Igreja, que definiu o credo cristão, o credo católico, que nós chamamos o credo niceno-constantinopolitano, porque no ano de 397 ele assumiu então a Igreja de Constantinopla como bispo. Eram os anos que se seguiam justamente ao Concílio de Constantinopla, que tinha sido celebrado em 381. Por isso ele, também como nós, viveu num tempo chamado de pós-concílio, quando a Igreja, depois de ter definido a fé, estava ainda ajustando todas as comunidades e todas as igrejas naquilo que tinha sido a declaração de Constantinopla. Também hoje, irmãos e irmãs, ouvimos no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo dizer que toda árvore é reconhecida pelos frutos. Pois bem, nós somos também reconhecidos como homens e mulheres de Deus através dos frutos que nós produzimos. O apóstolo São Paulo nos diz que os frutos do Espírito Santo são a caridade, a paciência, a alegria, a bondade, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a castidade. São por esses frutos que nós podemos reconhecer se somos ou não homens e mulheres do Espírito Santo, se pertencemos a esta árvore que é Cristo, do qual nós somos galhos. Jesus disse que nós não podemos fazer nada sem Ele, nós não podemos produzir nos galhos se nós não estivermos nele que é a árvore, nele que é a videira. Então que esta nossa união com Cristo possa gerar em nós esses frutos. Mas hoje, de modo especial, a palavra de Deus fala de um desses frutos que é a humildade. E a palavra de Deus coloca a humildade como a prática daquele que ouve a palavra de Deus e que coloca em prática. E além da humildade também a prudência. Então, seja a prudência, seja a humildade, são frutos que podemos reconhecer se estamos ou não unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos falar de humildade e de prudência, o Senhor Jesus nos diz que aquele que vem a Ele, que o escuta e que coloca a palavra em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa, que cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Pois bem, esse homem que constrói a casa, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. A palavra de Deus diz que ele cavou fundo,
Portanto, ele cavocou bastante a terra até encontrar uma rocha segura, um terreno firme, para que pudesse lançar ali os alicerces. Então, antes de tudo, irmão e irmã, colocar a palavra de Deus em prática é este crescer para baixo, não é? E crescer em direção à terra, ao humus. E é de humus, terra, não é, que vem essa virtude chamada humildade. Então, em primeiro lugar, você e eu, nós precisamos crescer para baixo, né? O alicerce é aquilo que fica escondido, é uma construção muito grande, muito forte, onde se investe ali muito dinheiro, se investe ali muito tempo, não é? E é algo que ninguém vê, é algo que ninguém dá valor, mas é aquilo que realmente sustenta a casa. Então, o que há de mais importante, não é, na vida espiritual é começar este crescimento espiritual para baixo, para a humildade. Isso é prudência, isso é sabedoria de quem busca ser um homem forte, uma mulher forte, porque para resistir depois, não é, todas as tentações, as provações que são colocadas hoje com essas imagens das enchentes, das torrentes, dos ventos, né, que dão contra a casa, e ela não cai porque ela estava bem construída, mostra então o homem forte, a mulher forte. E a nossa força vem justamente da prudência e da humildade. Então que nós possamos hoje, não é, apresentar a Deus também esses frutos, não é, para que todos também possam colher em nós esses bons frutos, que sejamos homens e mulheres prudentes, de modo que nossa boca fale apenas palavras boas, palavras do bem, sobretudo as palavras de Deus, porque é disso também que está cheio o seu coração e o meu coração. Que os nossos corações cheios da palavra de Deus possam também colocar em nossos lábios apenas as palavras de Deus, cheias de bondade, de humildade e de graça. Que Deus abençoe muito esse seu dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.